O que fazer quando os seus estudos travam? É muito comum quando você está se esforçando no seu dia a dia de estudos, você começar a sentir pouco a pouco que a determinada técnica que você está utilizando ou a abordagem que você está estudando não estão funcionando, e é uma sensação frustrante saber que, por mais que você se esforce, o resultado não está vindo. Aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas coisas que você precisa pensar aí no processo de aprender com eficiência para que você consiga destravar aí os seus estudos e consiga o seu resultado em desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de competência. Olha só, por que os estudos travam? A primeira coisa que você precisa pensar e olhar aí nos seus estudos é se no seu processo de aprendizado ele vem como resultado de um planejamento. Para aí um minuto e pensa, o meu estudo atual, o que eu fiz hoje na minha sessão de estudos, veio como um resultado de um planejamento que eu realizei ou não? Eu simplesmente sentei e comecei a ler, eu simplesmente comecei a fazer o que eu achei que era o mais correto. Veja com você, porque muitas vezes a gente quer um resultado que a gente nem se planejou para obter, ok? Então, se você quiser ser muito bom na prova de matemática, a prova de matemática vai te cobrar o quê? E eu não estou falando aqui do assunto da prova de matemática, eu estou falando aqui da maneira como ela vai cobrar o assunto. Você tem lá a prova de matemática, canetinha. Na prova de matemática, o professor pode te cobrar várias coisas, concorda comigo? Ele pode te cobrar um ponto para como aplicar uma determinada fórmula, técnica, conceito. Ele pode cobrar, 2 pontos para verificar se você entendeu o conceito. Ou ainda, ele pode, 3 pontos, te cobrar se você sabe usar o conceito que ele ensinou em uma situação que eles chamam de transferência. Ou seja, você pega o conceito que foi te explicado, o conceito é esse, passo é esse, você precisa entender isso daqui. E aí ele te coloca em uma situação onde não necessariamente ele está dizendo, o conceito que você tem que usar é esse, entendeu? E às vezes você pode utilizar vários outros formatos e técnicas e conceitos para resolver aquele problema, mas como você está na aula de matemática, do professor Pedro, que te explicou um certo conceito que dá para usar nesse cenário, nessa situação, o professor quer saber se você tem essa rapidez de raciocínio, se você está treinado o suficiente, nesse terceiro ponto aqui, para conseguir aplicar em um contexto. Quase escrevi errado. Em um contexto, beleza? Você tem essa habilidade? Talvez não. Perceba, se você estiver estudando para saber se você entendeu o assunto, vai ser um estudo diferente, entende? A maneira como você estuda para entender é diferente da maneira que você estuda para saber aplicar, é diferente da maneira que você estuda para saber aplicação no contexto. Então, o planejamento desse estudo, planejamento se você vai dedicar mais tempo revisando, mais tempo dedicando em outras tarefas ali, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se você está codificando com eficiência a informação que você está estudando. Adriano, o que você está chamando de codificar? Codificar é um nome bonitinho para consolidar. Eu vou te dar uma rápida introdução aqui. Quando a informação nova chega no seu cérebro, aqui está o seu cérebro, aqui está a informação nova. Informação nova chegou. O seu cérebro precisa fazer vários processos para processar essa informação, ok? Dessas coisas que ele precisa fazer é, entre aspas, tomar a decisão se essa informação vai sair da caixinha da memória de curto prazo e vai ir para a caixona de memória de longo prazo. Essa decisão, ela é tomada ou ela o que influencia essa decisão é o processo de codificação. Então, o gap aqui entre a informação que está na memória de trabalho e vai para a memória de longo prazo é o que você fará aqui para codificar esses dados, beleza? E aí existem várias coisas que você pode fazer, o Feynman, várias outras técnicas de anotação, perguntas, reflexão, elaboração, exercício, etc. Coisas que você precisa fazer para tornar o seu aprendizado, estudante, mais rico. É aquilo que eles chamam de estudo ativo, me entende? Então, para fazer essa situação acontecer, não basta simplesmente pegar o livro e começar a ler o livro. Por quê? Porque a sua memória
memória de curto prazo, ela é limitada. Ou seja, se você está lendo o livro, aqui está o livro, né? Se você está lendo o livro e, de repente, esse livro ultrapassa o limite da sua memória de trabalho, o que vai acontecer? A maior parte das informações que você está lendo aqui meio que encheu e começa a ser desperdiçado, entendeu? Começa a ser jogado fora. É como se você tivesse um balde, você está enchendo esse balde de água, quando chega no limite do balde, o que acontece? Essa água começa a transbordar, entende? Então não basta simplesmente ficar 12 horas estudando, você precisa codificar essas novas informações para que ela vá para a memória de longo prazo. Apesar de ter várias estratégias para fazer isso, nesse momento aqui desse vídeo, onde eu estou tentando responder se os seus estudos travaram, o que fazer, o que é mais importante, estudante, é que você entenda essas duas coisas. Mas eu tenho uma outra solução também. Eu preparei um livro para você. Você tem um link aqui na descrição que você pode ir lá, baixar, usar no seu celular, no seu computador, e assim você vai saber várias estratégias que ajuda você a planejar um pouquinho, ajuda você a codificar também, ajuda você a consolidar, ajuda você a evocar, que é uma outra coisa que eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas é uma outra coisa, seria uma coisa 3 aqui também. Então vai lá, baixa o livro e comece a estudar com a máxima eficiência. Eu vejo você no próximo. Tchau, tchau, bons estudos.